Graça e paz, Igreja do Deus Vivo. É com muita alegria que nós retornamos à casa do Senhor nesse dia, dia do Senhor. E aqui temos o privilégio de rever os irmãos, ver os irmãos e nos alegrarmos juntos nesse ajuntamento solene para louvar o Senhor, adorar o Senhor, mas também ouvir a voz do Senhor, do que Deus tem para nós nesta noite. Então, um prazer muito grande estar com você aqui na casa do Senhor, bem como você que nos assiste neste momento, que vai nos assistir em algum outro momento da sua vida, né? Que Deus esteja abençoando também a sua casa e que esta noite seja uma noite singular, importante, significativa para todos nós. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor, mesmo assentados. Desta feita lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 23. Nós temos um tema trimestral, Encontro com Jesus. Temos falado sobre isso ao longo desse trimestre. E nossa primeira fala, quando começamos a expor esse tema, é sempre lembrar a igreja que quando nós temos um encontro com Jesus, há um confronto dentro de nós. Entramos num confronto com a nossa carnalidade, com a nossa vaidade, com o nosso eu, em relação à vontade de Deus, à vontade do Espírito Santo de Deus. Há uma briga diária, há um confronto diário da nossa existência, no que diz respeito a permanecermos sempre conforme a vontade de Deus, conforme o que a palavra de Deus nos orienta, para que aqui nós, enquanto nesta vida, tenhamos que praticar. É impossível encontrar com Jesus e este encontro não provocar no meu e no seu coração um confronto de vontades. Porque a carne sempre vai militar contra o Espírito. Isso é pertinente ao cristão, aqueles que têm um encontro com o Senhor Jesus. O contrário disso também é verdadeiro e extremamente perigoso. E se em algum momento, pela graça e pela misericórdia de Deus, esta atitude não for mudada, confrontada, para que haja uma mudança de comportamento, de pensamento, de gestos e de atitude, nós sabemos que a Bíblia retrata que aqueles que têm um encontro com o Senhor Jesus, mas não têm um confronto de vontade, permanece na prática de suas vontades e não consegue praticar a vontade de Deus, nós sabemos que grande será a sua ruína. É assim que a palavra de Deus explica para nós, nos orienta, enquanto aqui na terra. Por isso nós desejamos muito e oramos muito para que hoje, nesse dia, todos nós que estamos ouvindo a palavra de Deus, não somente aqueles que estão aqui no templo da Igreja Presbiteriana da Glória, mas aqueles que estão em qualquer outro lugar onde a palavra de Deus está sendo colocada, sendo pregada, que o Espírito Santo de Deus possa nos confrontar, nos vencer, e somente a vontade de Deus possa ser praticada em nosso coração. É para isso que nós oramos, é isso que nós desejamos, e nós contamos muito com a vontade de Deus, com a ação de Deus em nosso coração, para que esta verdade aconteça entre nós. Por isso, neste momento, antes de lermos o texto de Lucas 23, 32 a 43, eu peço a você que feche os olhos. Nós vamos orar mais uma vez. A palavra de Deus será lida. Com a graça de Deus, pela misericórdia de Deus, ela será colocada aos nossos corações. Ore pedindo ao Senhor que fale contigo, que haja um confronto no seu coração. E que neste confronto de pensamentos, de ideias, de desejos, de vontades, prevaleça a vontade exclusiva de Deus ao seu coração. Senhor, estamos na Tua presença. Estamos com a Tua palavra aberta. Chegamos a este santo lugar, porque aprove o Senhor nos permitir chegarmos até aqui. O Senhor nos conduziu até aqui, Deus. O Senhor agiu com poder e graça, nos favorecendo, para que nada, Deus, impedisse o Teu povo a chegar a este santo lugar. Primeiro para Te louvar, Te adorar, Deus, Te bendizer.
reconhecer a tua grandeza, o teu senhorio, reconhecer como Senhor e Salvador de nossas vidas, Rei dos reis. Mas também, Deus, estamos aqui hoje prostrados diante da tua palavra e sobre a tua palavra, na total dependência do discernimento do teu Espírito para conosco. E queremos muito, Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos revele algo novo, e aquilo que está, Deus, quem sabe, escondido, seja revelado para a tua glória. Aquilo, Deus, que precisamos mudar na trajetória da nossa existência, hoje sejamos encorajados a mudar, Deus, para que possamos viver na prática exclusiva da tua vontade e sermos achados por Deus, para a glória de Deus e para a nossa alegria. Fala aos nossos corações, ministra nos nossos corações, que haja um encontro, Deus, real e verdadeiro, de cada um de nós com o Senhor nesta noite. É a nossa oração, crendo no teu agir, hoje e sempre. Amém e amém. Leitura de Lucas 23, 32 a 43. Eu convido a você a acompanhar esta leitura, enquanto nós lemos. Nos fala assim a palavra do Senhor, versículo 32. E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraica: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Uma palavra doce no momento de extremo fel. Uma palavra de esperança no momento onde não havia esperança. Uma palavra de vida onde havia apenas a morte. É assim que o Senhor Jesus se apresenta na cruz, diante daqueles dois ladrões, diante das autoridades, diante das lideranças religiosas, diante daquele grande povo, multidão que estava ali. E as Sagradas Escrituras dizem que eles estavam ali para ver um grande espetáculo. Se podemos dizer que a crucificação é um espetáculo. Mas assim que a narrativa bíblica nos fala, muitos foram ali como se estivessem em uma arena, diante de um esporte salutar, aonde os seus olhos iriam contemplar algo prazeroso aos seus corações, aonde eles poderiam contemplar e aplaudir, e quem sabe pedir bis pelo espetáculo que ali as autoridades apresentavam ao povo. O espetáculo da crucificação de Jesus e dois malfeitores, dois ladrões. O encontro de Jesus com dois ladrões na cruz
Este foi o lugar que não aconteceu por acaso ou por um planejamento dos ladrões, e por mais que as Escrituras nos apresentam aqui nos Evangelhos, que as autoridades prepararam aquele momento, esta data, este dia aconteceu, porque já estava na agenda de Deus Pai para com o seu Filho. Este encontro na cruz, ali no Gólgota, foi planejado pelos céus, lá na fundação dos tempos, para que o Senhor Jesus viesse a este mundo, vivesse neste mundo, mas também fosse crucificado neste mundo, para que no terceiro dia ressuscitasse. Esta agenda, este encontro, não estava na agenda dos homens, não estava na agenda das autoridades seculares, nem na agenda das autoridades religiosas, mas estava na agenda de Deus, e estava na agenda de Deus com um grande propósito para com o teu povo, para que as profecias a respeito do Filho de Deus, o Senhor Jesus, se cumprisse conforme a vontade de Deus, independente das artimanhas e da vontade deste mundo tenebroso. O encontro de Jesus com dois ladrões na cruz foi um encontro planejado de uma forma detalhada, especial e com profundo significado para todos nós, porque vem do Senhor Jesus, porque vem do nosso Deus. E a grande verdade é que Jesus Cristo, irmão, morreu na cruz, e naquele momento a sua morte também podemos considerar que ele vem morrer e morre como um criminoso. Ele vem e morre como um verdadeiro criminoso, e junto com os verdadeiros criminosos, dois ladrões. Dois ladrões condenados à morte, ali naquele momento da história da humanidade, foram crucificados junto com Jesus. Quando outras pessoas, como o texto nós lemos, blasfemavam e zombaram de Jesus, acredita, irmãos, esses ladrões, tanto da direita quanto da esquerda, também tiveram, antes da morte na cruz, o seu momento de insultarem o Senhor Jesus. Na nossa alegria de falar da cruz, muitas vezes exaltamos o segundo momento dos acontecimentos da cruz, quando a Bíblia revela para nós, com toda clareza, aquele diálogo de um ladrão com o Senhor Jesus, zombando, como nós vamos ver, e também o segundo repreendendo este ladrão, e também se desculpando com Deus, com Jesus, se arrependendo e pedindo perdão, e pedisse a Jesus: lembra de mim quando o teu reino chegar. E o Senhor Jesus dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esta é a lembrança marcante que fica no meu e no seu coração. Mas poucas vezes nós damos atenção ao que Mateus registra lá no capítulo 27 e 44. Assim como Marcos registra no capítulo 15, 32, onde diz que aqueles que foram colocados à cruz junto com Cristo também o insultavam, à semelhança daqueles que o insultavam fora da cruz. Ou seja, os dois ladrões também tiveram o seu momento de insulto, de questionar a pessoa de Cristo antes da morte de Cristo e antes também da sua morte. Nós sabemos que o sofrimento da cruz para Jesus tem 6 horas de duração. Ele é crucificado às 9 horas da manhã e às 15 horas ele morre. Os ladrões permaneceram mais tempo na cruz, mas a morte do Senhor Jesus aconteceu bem antes, e uma morte de extrema dor, de extremo sofrimento. A saber, que antes mesmo de ser pendurado na cruz, Jesus já sentia no seu corpo, se podemos dizer na sua pele, na sua alma, a agonia da morte, não somente pelos pecados de todos aqueles que creram no Senhor Jesus antes, durante e depois de Cristo, lançados sobre ele, esta agonia o pesava, o fazendo pecador semelhante a nós, o fazendo como um criminoso semelhante àqueles dois ladrões ali pregado na cruz ao seu lado. Mas também ele sofrera bem antes
durante uma noite, o peso do chicote, o peso das agressões, o peso da tortura, o peso do abandono. Os seus discípulos haviam negado, outros haviam fugido. E ele fica sozinho diante das autoridades, ouvindo uma grande multidão gritar: crucifica-o, 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 solta Barrabás, solta Barrabás, solta Barrabás, crucifica-o, crucifica-o, solta Barrabás. E assim a sua sentença pelos homens foi lançada, mas uma sentença que foi endossada pelo Deus Pai Todo-Poderoso. O sofrimento do Senhor Jesus na crucificação, tem antecedentes que o levaram a um profundo sofrimento. Então, em alguns momentos, durante as 6 horas que Jesus ficou pendurado na cruz, a Bíblia, a palavra de Deus, nos revela essa conversa, esse diálogo dos ladrões. E em algum momento, um desses ladrões, um deles, mudou o seu comportamento. Aquilo que nós falamos no início desta palavra, quando teve um encontro com o Senhor Jesus, quando ele olha de uma forma mais apurada para o Senhor Jesus, há um confronto no seu coração, e ele reconhece os seus pecados, ele reconhece o seu estado como merecedor daquele castigo e daquela sentença humana, de morrer na cruz, mas também ele percebe a inocência de Jesus, ele percebe que Jesus de fato é o Filho de Deus, que estava naquele momento morrendo por todos os pecadores que iriam crer no seu nome. E naquele momento, por obra do Espírito Santo e ação plena do Espírito Santo, este confronto do Espírito com a carne, a sua carne se dá por vencida, e o Espírito Santo age de forma poderosa, fazendo com que ele se arrependesse dos seus pecados diante do Senhor Jesus. Um continuou zombando do Senhor, mas o outro percebeu o erro deste comentário e repreendeu o outro. E disse, olha o que está na palavra, em Lucas 23, 40 a 42. Não menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este, apontando para Jesus, se ele podia apontar, porque as suas mãos estavam ali pregadas com os cravos na cruz, nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Uma conversa de extrema eficácia, de excelência, num ambiente de penumbra, de morte, de perdição, mas aonde os ouvidos atentos e sensíveis, aonde um coração predestinado a amar e perdoar aqueles que se arrependem do pecado, Jesus ouve e se pronuncia dizendo no versículo 43, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que conversa, que diálogo, que bênção, que hoje traz um refrigério, um contentamento ao nosso coração, diante de uma visão tenebrosa, de 3 homens sendo crucificados em cruzes ali no Gólgota, ali no Calvário. Há um diálogo de vida, há um diálogo de esperança, há um diálogo de arrependimento, há um diálogo de perdão, há um diálogo de salvação e de confirmação que o Senhor Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. E ele, naquele momento na cruz, mesmo quando os olhos dos seres humanos ali presentes, direcionados para ele, ouvia como um perdedor, ouvia como um profeta fracassado, ouvia como uma pessoa que não tinha mais condições de fazer nada por si mesmo, os céus o via como o único que poderia mudar a realidade da humanidade, que morria sim, que estava no madeiro, mas ainda era o Filho de Deus vivo aqui entre nós. O ladrão não mereceu a salvação, e neste fato nós podemos perceber que representa todos nós, aquele ladrão.
pois nós não merecemos a vida eterna, conforme Paulo escreve em Romanos 3:23, Romanos 6:23. Aquele ladrão, conforme nós também, nós somos salvos por causa da nossa fé, ele por causa da sua fé, mediante a graça do Senhor, que é o único caminho para a nossa salvação, segundo Paulo a Efésios, capítulo 2, de 8 a 9. Só mediante a graça do Senhor Jesus, somente mediante o favor do Senhor Jesus, é que nós conseguimos obter das suas mãos, mesmo ensanguentadas pela cruz, pelos pregos cravados em suas mãos, nós conseguimos o perdão dos nossos pecados e atingimos o céu pela graça do Senhor Jesus. Diante desse cenário, irmãos, eu quero considerar algumas diferenças importantes para que nós possamos meditar nos nossos dias. Primeiro, nós não estamos morrendo numa cruz. Essa é uma grande verdade para cada um de nós. Porque muitas vezes as pessoas, quando falam da salvação, ou quando não falam da salvação, mas pensam na salvação, e quando não falam e nem pensam, mas muitas vezes têm um falso presságio dentro de si mesmo, querendo e desejando que em algum momento da sua caminhada, e quem sabe, no limiar da sua existência, à semelhança do ladrão da cruz que se arrependeu, possa ter também uma oportunidade como daquela, e depois de uma vida carregada de pecados e desobediências, poder olhar para um lado, virar os seus olhos para o céu, se dobrar de joelho, levar o seu rosto ao pó, rasgar as suas vestes dentro de um cenário, uma cena humana, falando para os homens: agora eu arrependo dos meus pecados, porque está chegando a minha hora, eu estou muito enfermo, eu estou muito doente, e eu sei que a morte se aproxima, mas agora eu resolvo voltar para o Senhor Jesus e me arrepender dos meus pecados. Quantos de nós, muitas vezes, somos traídos pela nossa carnalidade, e nos levados a pensar que vamos morrer à semelhança deste ladrão salvo na cruz, que haverá um último momento, aonde o Senhor, com a sua graça e a sua misericórdia, vai olhar para nós e falar assim: olha, você não merecia a salvação, você nunca olhou para mim, você nunca se arrependeu, você nunca atentou para o ministério que eu coloquei em suas mãos, mas agora, na hora da morte, você lembra do meu nome e requer a salvação. Isto é um engano, querido. Muitos vivem como se na velhice fosse o tempo do seu arrependimento do pecado, mas muitos não conseguem chegar na velhice. Muitos pensam que na hora de uma enfermidade é o momento do arrependimento de pecado, mas muitos, mesmo na enfermidade, não conseguem se arrepender dos seus pecados. Seus corações são duros e podem ser sentenciados por Deus diante da justiça divina a ter um coração duro e não se arrepender dos seus pecados, porque perderam o tempo da oportunidade em sua caminhada. Estar perto de Cristo não significa ser salvo pelo Senhor Jesus, porque ali os dois ladrões estavam próximos de Cristo, mas apenas um obteve do Senhor Jesus a salvação. Segunda consideração: Jesus não está mais fisicamente presente conosco, e nem vai estar. A própria palavra de Deus nos orienta a isso. Se alguém disser a você que Cristo está na rua tal, no endereço tal, ou no monte tal, ou na igreja tal, ou na casa tal, ou no país tal, isto é anátema, ou seja, mentira. Não haverá mais a oportunidade da humanidade ver Cristo, o Verbo encarnado entre nós. Esta profecia se cumpriu cabalmente. E nós não temos mais a presença física do Senhor Jesus. E durante o seu tempo aqui na terra, nós podemos ver que na sua caminhada Ele perdoou os pecados de várias pessoas, por simples declaração. Nós podemos ver isso em Marcos 2,5, quando Ele fala ao paralítico Cafarnaum: filho, os teus pecados estão perdoados. Quando nós vemos isso também em Lucas 7,48, quando Ele fala por uma mulher pecadora que ungiu os seus pés na casa de um fariseu,
ele diz: perdoados são os teus pecados. Nós vemos isso em Mateus 9:6. Esse caso serve para provar o poder divino de Jesus, como ele mesmo explicou: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. E disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Só Jesus tem autoridade para perdoar pecados, assim como ele fez na cruz, naquele último momento daquele ladrão arrependido. Assim como ele fez em várias ocasiões por pessoas que não estavam sentenciadas à morte, mas encontrando com o Senhor Jesus, nesse confronto da sua vaidade, da sua carnalidade com o Espírito Santo e com a santidade que o Espírito nos propõe, eles se renderam a esse chamado eficaz, se arrependeram dos seus pecados e receberam do Senhor Jesus: os seus pecados estão perdoados. Mas não pense que Jesus vai aparecer e vai dizer isso para você: filho, o teu pecado está perdoado. Hoje, o Senhor Deus se apresenta diante de nós através da sua palavra. Através da sua palavra. E é esta palavra que está sendo colocada diante de nós todos os dias. E se nós não nos curvarmos diante dos mandamentos do Senhor, se nós não nos rendermos diante da palavra do Senhor, nós não seremos salvos e muito menos teremos os nossos pecados perdoados. Jesus perdoa os pecados, mas daqueles que se rendem ao seu chamado, aqueles que se rendem à sua palavra, aqueles que olham para dentro de si e percebem que são pecadores, que vivem na prática do pecado e carecem da graça e da misericórdia desse Deus vivo que opera em nós em todo o tempo da nossa existência. Quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para as pessoas que foram crucificadas ali com Jesus, nós vamos ver que eles tiveram o seu tempo de oportunidade, como nós hoje temos nosso tempo da oportunidade nesse encontro com o Senhor Jesus. Terceiro, irmãos, nós vivemos depois da morte de Jesus. Talvez a mais importante das diferenças entre nós e o ladrão na cruz é o fato de estarmos ao lado opostos da cruz. O ladrão procurou e recebeu a salvação antes da morte de Jesus. Foi o seu tempo, foi o tempo da sua oportunidade. Nós procuramos a salvação depois da sua morte, porque é o tempo da visitação do Senhor Jesus aos nossos corações. Este é o tempo. Este fato faz uma diferença crítica, irmãos, que eu digo agora para a igreja. O ladrão não precisou ser batizado e nós não precisamos morrer numa cruz. Mas para entrar e permanecer no reino de Cristo, precisamos demonstrar a mesma fé submissa, o mesmo arrependimento e a mesma obediência daquele ladrão na cruz diante do Senhor Jesus. Sem esse desejo profundo de ter os seus pecados perdoados, sem esse desejo profundo de se submeter ao senhorio de Cristo como Senhor e Salvador de sua vida e de nossas vidas, sem esse desejo profundo de nos tornarmos extremamente obedientes à palavra de Deus, nós não temos da parte de Deus a salvação em Cristo Jesus. E quando nós olhamos para o Calvário, irmãos, nós vamos ver 3 homens em 3 cruzes. A crucificação de 3 homens fora dos muros da cidade de Jerusalém mudou o curso da história, mudou o curso do mundo, mudou o curso da existência de muitos homens, de muitas mulheres. É claro que os executores romanos martelaram os pregos através de seus pulsos e tornozelos e deixaram os 3 esperando a morte. E se tinha algo na cruz que podemos experimentar, são 2 grandes verdades. Primeiro, um sofrimento extremo. Uma vez pendurado no madeiro, dos objetivos da crucifixão, que não era uma novidade na época do Senhor Jesus, já era uma prática constante ali naquele momento da história, através da lei romana. Aqueles que eram condenados à morte na cruz, eram condenados a sofrer
a ter dores extremas. Este era um objetivo. Segundo objetivo, que era certa, a morte. Só sairiam da cruz quando a morte fosse confirmada, independente do tempo que iria demorar para a morte chegar. Uma vez pregado na cruz, apenas duas certezas, apenas duas eficácias da sentença: sofrimento e morte. Não tinha outro recurso. O Senhor viveu na cruz por 6 horas. Os ladrões viveram um pouquinho mais. Mas eram duas grandes verdades que ali os executores, quando martelaram os pregos nas mãos e nos pés daqueles homens, a sentença era esta que deveria ser vivida e experimentada para ele. Mas quando nós olhamos as 3 cruzes, e quando nós observamos a particularidade daqueles 3 homens crucificados ali, nós vamos perceber que um morreu com o pecado e com o pecado sobre si. Era pecador e como pecador permaneceu até a hora da morte. Nem a morte, a iminência da morte, nem a dor extrema, e muito menos a presença do Filho de Deus sendo crucificado ao seu lado, foram suficientes para que aquele coração se quebrantasse, se arrependesse dos seus pecados e voltasse a Cristo humildemente arrependido dos seus pecados. Quando eu olho para o primeiro ladrão da cruz, eu vejo um coração duro, um coração de pedra, moldado e trabalhado ao longo da existência para viver e praticar tudo aquilo contrário à lei de Deus e contrário à lei do homem. Viver na essência do pecado e receber a essência da sentença daqueles que morrem em seus pecados. Para os homens, para a lei romana, o castigo da cruz, sofrimento e morte. E segundo a tradição, os corpos eram lançados para trás e deixados ali para apodrecer e ser comido pelas aves. Sequer tinham direito ao sepultamento. Eram abandonados ali. Quem quisesse, que fizesse o sepultamento. Era esquecido ali. Este era o objetivo. Este objetivo nós podemos ver e perceber neste coração desse primeiro ladrão, que ali é crucificado e experimenta a dor da cruz, dado como sentença pelos homens, mas também experimenta o salário do pecado, que é a morte oferecida pelo Deus que é juiz de toda a humanidade. Se podemos caracterizar este primeiro ladrão ali neste encontro na cruz com Jesus, ele recebe a morte natural pelo pecado e a morte espiritual, que é conhecida no livro de Apocalipse como a segunda morte, que é a condenação eterna ao inferno para toda a eternidade. Nós precisamos perceber isso. O outro que morreu na cruz com o Senhor Jesus, se o primeiro morreu em pecado e levou sobre si o seu pecado e recebeu a justa condenação à luz das Escrituras, nós podemos perceber que o segundo morreu como pecador, mas sem culpa sobre si. Ele morre como pecador, mas os seus pecados foram lançados sobre o Senhor Jesus, aonde recebe os seus pecados e o justifica com o seu sangue derramado na cruz. E pelo esse sacrifício puro e perfeito e santo do Senhor Jesus, em favor daquele ladrão com o coração arrependido. Sim, ele é sepultado ali diante das pessoas, após a morte da cruz, como um pecador. Mas como o próprio Senhor Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque eu assumi a sua dívida. Eu estou pagando e rasgando os recibos de morte contra você.
Eu estou tirando a sentença do inferno sobre você. E estou assumindo você agora, não mais como um ladrão sentenciado pelos homens à morte, mas agora estou recebendo você como pecador arrependido, sentenciado pelo meu Pai a viver a eternidade comigo para todo sempre. Eu vejo nesse segundo ladrão uma semelhança muito grande conosco, que muitas vezes vivemos algum momento da nossa vida numa prática de pecados, mas num segundo momento, assim como nas bodas de Caná, o segundo vinho é infinitamente melhor do que o primeiro. No segundo momento da nossa existência, fomos atingidos pela graça e misericórdia do Senhor Jesus e fomos salvos, somos salvos pelo poder da cruz em Jesus. E vamos ter o nosso segundo momento infinitamente melhor do que o primeiro. Porque nós vamos morrer como pecadores, porque o salário do pecado é a morte. Mas a segunda parte desse texto nos atinge. Mas somos salvos pela graça e pela misericórdia de Deus. Somos resgatados por Ele para a vida eterna. Oh, encontro abençoado, maravilhoso. Oh, que diálogo com o Senhor Jesus, mesmo no momento extremo de dor e de sofrimento. Mas foi o diálogo mais proveitoso, mais eficaz, mais oportuno daquele ladrão, de se fazer presente no momento terminal de sua vida. Mas esse momento terminal, de forma para os homens horrenda, era um momento que ele estava usufruindo da graça, da misericórdia do Senhor Jesus, revelado pelo seu profundo amor para com todos os pecadores que creem no seu nome como Filho de Deus. Eu creio que isso já aconteceu na sua vida. Em algum momento você estava ali pregado na cruz, ao lado de Cristo, com os seus pecados, sentenciado à morte, mas em algum momento o Senhor Jesus te encontra, ouve a tua voz, tem compaixão da sua vida, da sua existência e do seu coração, e te abraça como filho, e abre as portas do céu, como nesse texto apresentado como paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, e te dar com posse, porque neste encontro a salvação foi irresistível através de Cristo Jesus para a sua vida. Não sei se você já parou para perceber isso na sua existência, que em algum momento você era semelhante a este ladrão, mas no segundo momento você também foi semelhante a ele, porque foi alcançado pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus. Mas falta o terceiro na cruz, o nosso Senhor Jesus. Morreu como pecador, mas sem culpa sobre si. Morreu sem pecado, sem culpa sobre si, porque era o Filho de Deus. Ele não era pecador. Ele vivia entre os pecadores. Ele comia junto com os pecadores, mas não era um pecador. Muitas vezes era identificado pelas pessoas como um pecador, até criticado por este comportamento, mas a palavra diz que ele não pecou. Ele não pecou quando ali foi confrontado com Satanás no deserto, após 40 dias de jejum e oração. Ele foi tentado, e a palavra diz que ele não pecou. A palavra diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas não caiu sobre ele nenhum dolo de pecado, nenhuma culpa. O Filho de Deus permaneceu santo enquanto aqui na terra, mas morreu com pecado sobre si, mas não eram os seus pecados, não era semelhante ao pecador, porque ele levou sobre si o meu pecado e o seu pecado, o nosso pecado, o pecado de todos aqueles que antes, durante e depois de Cristo o receberam como Senhor e Salvador de sua vida. Quando olho para a pessoa de Cristo na cruz, pendurado no madeiro, irmãos, eu percebo que nunca mais
nós vamos ter um lugar e uma pessoa que representa de forma fiel e verdadeira a maior concentração de pecados que já houve na história da humanidade. Não haverá mais um sacrifício de Cristo por mim e por você, porque o seu sacrifício já foi pleno e perfeito e suficiente para todos aqueles que creram no seu nome e que irão crer. Mas todos os pecados daqueles que creram e que irão crer estava sobre ele ali na cruz. Ele morreu com pecado sobre si, mas não era pecador. Isso traz para nós, irmãos, um conforto, que Jesus levou sobre os seus ombros a culpa do mundo naquele dia, o mundo dos nossos dias. Ele morreu com o peso dos pecados do mundo sobre si, mas sem ter cometido algum pecado, algum erro. E o que nos alegra é que 3 dias depois, ele ressuscitou dos mortos para mostrar que a sua morte, trágica como foi, não tinha sido um erro. Graças a Deus que Jesus não errou em escolher a cruz por mim e por você. O corpo ressurreto de Cristo, marcado pelos cravos, deu a centenas de discípulos de todas as evidências que precisavam para crer nele, e havia tomado seu lugar, morrendo na cruz, como tomou o meu lugar e o seu lugar ali. O julgamento de Deus, do Deus Pai, caiu sobre ele, ao invés de cair sobre nós. Este encontro na cruz revela o amor de nós, o amor de Deus por todos nós, por todos aqueles que creem no seu nome. Eu quero concluir dizendo que eu acho incrível que essa também, como eu já falei, seja a nossa história. Se nós pararmos um pouquinho, podemos perceber que nós estávamos lá na cruz com Jesus, porque Deus estava lá, porque Jesus estava lá em nosso lugar, suportando os nossos pecados. Também estavam lá porque todos responderemos, quer como primeiro, aquele que insultou o Senhor Jesus e morreu nos seus pecados e recebeu a consequência do pecado, mas também como nós, a respeito do segundo, que pecamos, mas hoje somos pecadores regenerados pela graça de Deus. As palavras não fazem diferença, mas a fé faz. Se você não tem essa fé, mas quer tê-la, peça a Deus para que Ele lhe conceda. E eu quero te dizer uma coisa nesta noite, conforme Marcos 9, 24. Você não será o primeiro a clamar: ajuda-me na minha falta de fé, para que eu possa crer nesse Cristo que morreu na cruz, e morreu em meu lugar, e ressuscitou ao 3º dia, sendo primogênito de Deus Pai, para a glória de Deus, para que nos desse a convicção de que os nossos pecados não foram suficientes para nos lançar no inferno, porque o Senhor Jesus tomou os nossos pecados e levou sobre si e venceu a morte, para que eu e você, todos nós, possamos ter essa convicção que o nosso encontro com Cristo foi o melhor encontro da nossa jornada, da nossa caminhada na face da terra. E que este encontro não só mudou a nossa existência terrena, mas mudou toda a nossa eternidade em Cristo Jesus. Que momento singular, que momento importante, aonde o nosso Deus, desce à terra para morrer no meu e no seu lugar, para abrir o caminho de volta ao Éden, junto com Ele, para todo sempre. E que, se você ainda não crê nesta palavra, faça como o evangelista Marco nos ensina no capítulo 9, 24. Ajuda-me, Senhor, na minha falta de fé. E que ao sair da casa do Senhor hoje, você possa sair mais leve, sabendo que os seus pecados estão com Jesus e foram crucificados na cruz com Ele, para que você pudesse ter vida, e vida em abundância, em Cristo Jesus para todo sempre. Amém? E eu digo, como eu comecei, o ladrão não precisou ser batizado
E nós não precisamos morrer numa cruz, mas para entrar e permanecer no reino de Cristo, precisamos demonstrar a mesma fé, a mesma submissão, a mesma obediência e o mesmo arrependimento que aquele ladrão demonstrou em Cristo Jesus. Que Deus seja louvado e que haja salvação na casa do Senhor nesta noite. Amém?